Graças e paz, queridão. Tudo bem contigo? Começando mais um Vozes Gospel Podcast aqui pelo YouTube. Sempre lembrando para vocês, toda sexta-feira, 22 horas, a gente tem esse compromisso, eu e você, nós aqui juntos, para anunciar o nome de Cristo acima de qualquer coisa. Nosso objetivo principal é falar do amor de Deus através de várias vertentes, né, de vários segmentos da sociedade, na música, na parte profissional, na igreja, enfim. A nossa ideia é proclamar o nome do nosso Senhor Jesus. E como a gente sempre faz, a gente busca primeiro a presença dele, sabendo que as demais coisas são acrescentadas. Então, te convido a orar com a gente nesse momento. Como eu sempre falo, mesmo sendo chato nisso, que essa não seja a sua primeira experiência de oração nessa semana. Se for, é bom ligar o sinal de alerta aí que alguma coisa está errada. Oração é algo que precisa ser contínuo nas nossas vidas. Então a gente vai fazer isso agora, orando, e depois o Graciano vai estar dando continuidade aqui. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais oportunidade e te louvamos Pai, pelo privilégio de estar vivos, de poder anunciar o teu nome. Esteja nos cobrindo, Pai, com teu sangue, dá-nos, Pai, a capacidade, a sabedoria que vem do alto, para prosseguirmos com os projetos, com as ideias, com os objetivos traçados, primeiramente, Pai, no céu e colocados, Pai, em prática aqui na terra. Louvamos o teu nome, que esse programa, mais uma vez, seja, Pai, um canal abençoador na vida de milhares de pessoas. Louvamos o teu nome, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido, minha querida, você que está acostumado aí a ter sempre uma celebridade do meio artístico evangélico, tá? O Vozes Gospel Podcast não foi à toa que chegou. Para quê? É uma voz que transforma. Amém. E o objetivo nosso não é uma entrevista, e sim um culto. Amém. De amor ao próximo, um culto a Deus. E hoje, para mim, é um privilégio. Ele é natural do Rio de Janeiro, tá? Ele é músico, produtor musical, arranjador e pai em tempo integral. Quero saber isso depois. Ele tem 39 anos e com mais de 2 décadas de carreira. Gente, 20 anos não é para qualquer um, não. Eu fiz 20 anos recentemente, casado com a minha esposa, a pastora Rita, e pô, é sinal de que a coisa é boa. Ela me atura desse tempo todo, mas deixa eu falar. Iniciou sua trajetória musical aos 12 anos estudando teclado. Então já deu para perceber que o cara é músico tecladista. E daqui a pouco você vai conhecer qual o momento certo dele aí, com quem ele está atualmente aí. E olha, o cara viaja, hein? Vamos lá, sua formação passou por diversas escolas de música, professores particulares, culminando na renomada Escola de Música Vila Lobos. Que isso, gente? Vila Lobos, mano, o negócio é bom! Aos 15 anos realizou sua primeira apresentação profissional, diante de mais de 5.000 pessoas, abrindo o show da banda Novo Som, Alex Gonzaga do Nascimento, na antiga casa de show Utopia, em Cabo Frio. Desde então, consolidou sua carreira com apresentações ao vivo, aulas de música, produção artística em estúdio e muito mais. Durante a nossa entrevista nós vamos estar comentando e falando, tá, no cenário da música brasileira cristã. Colaborou com grandes nomes como Banda Catedral, Comunidade Nilópolis, Kim, Claudinho Maciel, Marco Aurélio, Deixa-me Tocar, Ivanilson Pontes, Davi Passamani, Geraldo Guimarães, Luiz Cláudio. Toquei muito esse cara da Adventista, Moisés Freitas, Etienne Pires, Adventista, e Felipe Carvalho, Adventista. Fora do segmento cristão, porque ele é um músico profissional, então tem que, né, encher a barriga dos filhos também, né? Pai de tempo integral, né? Trabalhou com artistas consagrados como Cidade Negra, Oriente, Tony Garrido, Tchacabum, Rick Valen, do Gueto, Mariana, Bruno Bonato e Iago Freitas. Iago Jovenazzi Freitas deu início à sua conexão, paixão com a música quando criança por meio de capoeira na cidade de Niterói. Isso aí, versátil. Rafael Araújo assinou várias produções. Álvaro Tito, Eduardo Montelli dos Estados Unidos, que rapaz, homem internacional. Ian Ribeiro, João Vitor, Maurizete Catarina. Gente, Maurizete deixa pra lá. Banda Alex Kidd, Ronaldo Rosa, além de diversos projetos de artistas gospel. Rafael é parceiro de estúdio do Songbook, tá? Do Christian Paul. Esse estúdio
É aqui mesmo No Rio. no Rio, né? Sim. Padre Miguel ali. Padre Miguel. E na época é o que ficou no lugar do Ivanilson? Que o Ivanilson É o tocava. que fez o Ivanilson, né? Fez o Ivanilson. O DVD. Ah, eu Fizemos o conheço DVD. a história, hein? Tô de olho. Tá? Atualmente integra a Banda Catedral, tá? Tocando seu teclado, Cidade Negra, Oriente, além de acompanhar os cantores Kim e Iago Freitas. Muito bem, nós vamos conhecer mais ou menos, porque o Vozes Gospel Podcast tem privilégio, que eu conheço desde pequenininho. Viu, Renatinho? Conheci você primeiro, mas o teu irmão é que a gente vai conversar. Tem o privilégio de receber ele no Sala de Visita, Rafael Araújo. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Você é um cara muito ocupado. Sua agenda é fantástica. Tá sempre. Agora, eu quero saber como é que tu consegue aderir esse negócio de agenda e pai em tempo integral. O negócio, eu quero ver essa história aí. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de falar mais sobre música. Músico no meio cristão, né? Falar um pouco da minha história também. Reencontrei amigos aqui de a produção aí, Joel Guerra e Fernando Luciano. Sim. Tá, Moisés tá ali também do outro lado lá ajudando. Só gente boa. Só gente boa pra caramba. E essa trajetória de gente ser... boa, né? Cheinha, né? Mas deixa rolar. Vamos lá. Essa trajetória de ser músico, que já é uma trajetória, é uma caminhada difícil, né? Não é uma caminhada fácil. E agora ser pai de 2 crianças, né? Meu filho mais novo tem 5 e o mais velho 7 anos. E meu filho de 7 anos também foi diagnosticado com TEA, então a gente tem um desafio ainda maior com terapias. Quando eu escrevi aí relacionado a ser pai em tempo integral, é porque realmente é isso. Eu fico com meus filhos durante o dia, levo pra escola, faço a lancheira, né, do banho, levo pra escola, volto, pego, faço com almoço, não sei o que, levo pras terapias que tem que levar. É uma vida agitada. E aí à noite, quando minha esposa chega, ela assume ali a casa, aí eu vou pro estúdio, aí é o meu momento. Aí é o horário que eu tenho pra música. Mas é muito bom e, enfim, é uma coisa nova. Sim, desafio, né? Eu acho que não poderia existir um curso para como ser pai, né? É verdade. É uma coisa interessante para preparar mas a é gente. verdade, e a gente não percebe isso, né? Não percebe. E esse dia eu tava pensando, caramba, como é que eu vou ser? Primeiro, obviamente, pai. Segundo, músico. Terceiro, esposo. Cuidar da casa no sentido de, enfim, caiu alguma coisa, eu tenho que consertar isso, eu tenho que fazer. Projetar uma carreira. Isso é um desafio muito, muito difícil. Muito Só árduo. Jesus na história, para isso acontecer. E eu tô aprendendo diariamente, né? Mas acho que é esse aprendizado, né? A vida é assim, né? Eu costumo falar que a gente é igual a pessoa vai casar e fala assim, eu tô pronto para casar. Na verdade, a gente não tá pronto para casar, a gente não tá pronto para ser pai. É a vida que vai ensinando isso, é o dia a dia. Eu comparo, até de uma forma bem pequena, é igual tirar a carteira de motorista. Você tira a carteira, eu sei dirigir. Mentira. É a vida que é o trânsito que vai te ensinar. É o dia a dia que vai te ensinar. A autoescola te ensina a passar na prova. Sim. Só isso, né? É pra isso. Exatamente. Então, se eu vou casar. Então, até uma dica para quem tá pensando em casar, em ter filhos, tá pronto, não. É a vida que vai te aprontar. E Graciano falou uma coisa interessante. É Deus acima de tudo, né? Colocando ele à frente, como você falou, fazendo planejamento, as coisas vão acontecer. Sim. Mas é um desafio diário. Essa diversidade, né? Você ser pai, ser esposo, ser gestor, tudo, né? Então você tem que ter esse cuidado. E além disso, principalmente a mente precisa estar muito, eu ia muito falar ligado. nisso agora. É importante a gente entender. Fala muito sobre isso, né? Sobre a depressão, essas Sim. coisas. E a gente precisa estar preparado na nossa mente. É isso aí. Financeiramente, o que a gente faz, o que a gente trabalha. Antigamente, eu estava até conversando com o Joel sobre isso. Antigamente era muito difícil você falar que, poxa, eu quero ser músico. Então você vai ser vagabundo, você vai ser... Tinha isso. Sim, claro. Hoje em dia, Artista era uma coisa de outro mundo, né? esquece. E hoje, você sendo um bom profissional na sua área, você sendo uma pessoa que estuda, se dedica, seja ela a área que for, você vai ser bem sucedido. E a gente está falando de ser bem sucedido, é ser feliz no que você faz. Sim. Não é ser um cara rico, não é. Então hoje eu sou músico, nunca trabalhei com uma outra coisa, nunca. Não sou músico e, sei lá... Uma outra profissão, não sou. Sempre fui. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha esposa, tenho minha família. Graças a Deus. Mas, sem tirar o mérito, eu estudei e faço o que tem que ser feito para isso.
Você tá entendendo? Então, a nossa mente precisa sim entender que eu preciso administrar minha vida. Quero casar? Case. Legal? Pra caramba. Se administre, mas você nunca vai estar preparado para isso. Você nunca vai estar pronto para ser pai. Bom, posso estar falando uma coisa assim não, até... mas é verdade isso. Estou agora sim, fiz todos os cursos, eu vou ser um bom pai. Não. Vai ter Não desafio, consegue. vai ter vários desafios. Se planeja. Para quando aparecer uma adversidade, uma situação difícil, poxa, eu tenho meu planejamento, tá tudo aqui. Sei o que fazer. Sei o que fazer. Exatamente. Isso aí. Rafael, quais foram suas maiores influências musicais e como começou na música? E qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora? Uau, essa última pergunta é difícil, hein? Vamos lembrar. Bom, Vamos lá. Como eu comecei? Como né? você começou Sim. na música? Meu irmão, que é o Renato Araújo, já a diferença entre eu e meu irmão é de 9 anos, né? Quase 10. Então, meu Tu irmão foi o temporão da família? Oi? Tu foi o temporão da família? Vim depois. Vem depois. Mas começou com música na igreja aqui em Campo Grande, na Ebenezer, né? Benes, que Tocando no na Ministério época era o de Louvor. pastor Paulo Pastor Roberto? Paulo. Ô, Bispo Paulo Beleza. Época boa. sogro não, é cunhado do Van Dyck, né? Do grupo Cunhado do Ativos. Van Dyck, cantor, baterista, né? Sim. Ali, acho que aquela época ali, eu era pequeno, né? Mas teve uma revolução muito legal, assim, no meio gospel, no meio, né, cristão. A Ebenezer tem uma parte muito importante nisso, né? A Os igreja cantores, Ebenezer, principais cantores, né? Porque de exatamente. Fernando ia todo mundo lá, Sim, né? sim, ia sim. cantar lá, porque era uma igreja de referência. Sim. E aqui do nosso bairro, né? Que É. legal, né? Sim, isso é bom. Campo Grande é um celeiro de artistas. Sim. Tanto na área de música, quanto na área artística e também do esporte. Nunca vi Campo Grande. Campo Grande, Tanto- eu acho que uns 60% é de Campo Grande. Saiu por aí. Entendeu? Pode, Para né? brilhar. É uma Campo Grande coisa é uma cidade, fantástica, na verdade. mano. Campo Grande é um bairro só no nome. E tem eu falo projeto sempre pra isso, né? Tem projeto pra isso, mas enfim. Meu irmão começou a tocar lá e sempre se destacou muito bem, né? Sempre como um bom tecladista. E sempre à frente de alguns projetos. Sim. E ali vendo todo mundo tocar, e na época a música era uma coisa muito, assim, as crianças viam, né, tinha aquele conjunto de louvor enorme, né, até o próprio Van Dyck cantava e tocava bateria com o microfonezinho, nossa, aquilo era muito legal, bacana pra caramba. E aí comecei a ideia de estudar por ali, estudando, já tinha essa referência em casa do meu irmão, que já tinha os teclados dele, né, Sim. e comecei a estudar, tomei gosto. Meu irmão participou de uma banda, não sei se eles já vieram aqui, que foi a Vox Day, né? Não, ainda não. O Mas problema tá é a no plano. agenda dele, tá no Mas plano. Na época Mas também era eles uma banda bem legal, bem conhecida, sim. né? Aí tocou com o Marquinhos Gomes, meu irmão também. Sim, uma tocou, época, eu me lembro. Né? O teu irmão tocava teclado e o Fabinho tocava bateria. Isso, O Fabinho é tocava verdade. bateria, cara. É verdade, o Fábio Fábio que é cantor, né? Que agora, é, isso? que é cantor agora e que era da Quadrangular na Ainda época. não é não mais? Não, eles têm uma igreja agora, não me lembro o nome agora, viu, Fabinho? Desculpa, mas não me lembro. Fabinho, Ele tá pra vir aqui. Sim, pô, Fabinho, nós nos encontramos agora no aniversário do Maurício, que é um amigo nosso baterista, Maurício Azevedo. Enfim, bom, parei no meu irmão, né? Ele também fez parte de alguns outros projetos e montou uma banda chamada, na época, New Vox, que era com o vocalista do Vox Day, que era o Silas. Silas Pego. Silas, eu só Não, esqueci Silas o nome. Pego é do Álamo. Esse era o Silas. Mota. Eu acho que é Silas isso. Mota, se não me engano. Contador. E aí, Contador. isso, gente boa pra caramba. Me chamou pra fazer parte dessa banda. E aí entra uma parte que pouca gente sabe, né? Que eu estudava piano, né? E comecei a estudar contrabaixo também. Onde eu comecei a fazer parte ali, tocando contrabaixo também. Estudei pra caramba. E aí eu conheci amigos aqui, né? Tocamos juntos, contrabaixo, enfim. E aí teve essa trajetória minha aí nas 4 cordas, né? E aí que ali a coisa começou profissionalmente. Daí veio essa primeira experiência na época, que eu não lembro o ano, nessa casa de show Utopia em Cabo Frio. Foi a abertura pro show. E olha que engraçado, depois de anos, algumas semanas atrás, eu toco com o Catedral, né? E aí teve um show do Novo Som com o Catedral. E eu encontrei com o Mito, com a galera Mas toda. Legal, esse Olha que legal, eu comecei lá abrindo o show deles e hoje a gente Utopia, caminhos, você eles tinha se 15 encontram, né? anos. Você tinha Sim, 15 anos. 15 anos. Então, 15 anos, foi não o primeiro revela a show tua 15 idade, anos você não, tinha. que aí tu Gente, sabe o branco tá começando a aparecer. Esse Eu não pessoal, quero aceitar mais. esse pessoal começa a falar de cabelo, eu fico até constrangido.
Cabelo branco, preto. Mas Vamos vem cá, continuar com o assunto, né? vamos pro assunto, porque eu não tô vendo cabelo aqui não, mas tudo bem, vamos lá. Esse é outro papo. Então ali, pra mim foi um marco. E hoje, olhando assim pro Rafael, né, de pelo menos 20 anos atrás aí, né? Cara, que coisa bacana, né? Como a gente pode... Como Deus te fez você estar num patamar que é para os escolhidos dele. Sim, e na minha idade, poxa, o Catedral, o Novo Som, a própria Oficina G3, eram bandas que, nossa, a gente via. Pô, cara, era a banda, né? Naquela referência, Rebanhão, né? Rebanhão, o Carlinhos Referência, Félix. diferente. Carlinhos Félix, que eu falei que eu encontrei no estúdio lá ali na Barra. E hoje eu vejo que eu tenho contato com eles. Sim. A gente divide o mesmo palco. Isso é bacana. Isso. Então, às vezes, existem coisas que parecem ser impossíveis. E tem tudo pra ser impossível. Não tem uma coisa que fala assim, olha, isso vai ser possível, você vai conseguir isso um dia. E olha, essa é a vida. E Deus te tira daqui, coloca ali e vai modificando. E quando você vê, você tá. Interessante, né? Muito bacana. E aí você tem a agradecer. Fala, cara, olha que caminhada bacana. Olha que jornada foi árdua. Mas vale a pena. E continuando a pergunta, acho que a segunda foi em relação à referência, né? Qual a Sim. referência? Banda que você tem como referência? Assim, ou você tinha? Na verdade, ninguém tinha, né? Tem sempre, porque Sempre tem, referência a gente não deixa de ter nunca, na verdade. Eu sou um músico muito eclético, né? Apesar de eu tocar hoje com o Catedral, Catedral é uma banda de pop rock. Eu também faço o Cidade Negra, que é uma banda de reggae. Aham. O Oriente é uma banda de hip hop. Aí você, se for pegar a biografia, você vai ver vários cantores de vários estilos. Então eu passei por todos eles. Legal. Se você for entrar no meu Instagram esses dias, eu participei que eu nunca tinha feito uma roda de axé. Olha isso! Uma salada, na verdade. Aí me passaram as músicas, eu falei, nossa, essa música fica bacana e tal. E que louco, né? Desde o público cristão, ao rock and roll, ao reggae, né? O hip hop, o rap e o axé. Então, falar sobre referência musical é um pouco complexo, Sim. porque você tem que, pelo menos hoje aonde eu estou, eu preciso saber disso tudo, eu preciso acompanhar tudo. Então você tem boas referências hoje, no pop, no rock, no jazz, no fusion, no próprio sertanejo, que eu também tenho pessoas que eu trabalho com sertanejo. Então Sim. é muito difícil falar sobre referência, porque eu escuto muita coisa, muita coisa. Tanto é que o grupo Stefan do Xande foi a primeira banda gospel que trouxe o funk Nossa, para as história dele é praças. legal. cara. Interessante também, né? Foi uma coisa diferente. Com Jesus assim, né? Mas vem cá, me diz uma coisa. Vamos brincar aí alguma coisa aí, cara? Vamos ver o que tu pode ver aí. O que Fica é legal aí, cara? Fica à vontade. Pode soltar a voz se quiser, não tem problema não. Música Catedral. Pô, lindo Chama demais, Deus. né? Bom demais. Mas me diz uma coisa, você falou aí eclético e tal, mas qual o estilo musical que você mais gosta de produzir ou tocar? Pop. Pop. Adoro. O Alexandre, né? O Xande veio aqui com vocês, da banda Stefanos. Eu sempre já participei lá do Stefanos. Sim. E existe uma música dele, ela já tá 2 anos pra sair, a gente não consegue se encontrar pra gravar voz. Gente, pra gravar voz. Vocês pensam que é fácil, mas é complexo. É o processo. Nossa, tá tudo gravado. Gravamos bem legal, né? Foi o Renan Martins que fez a bateria lá nos Estados Unidos. Mandou pra mim aqui, poxa, muito bem gravado. A galera lá do Tony Garrido gravou pra mim o baixo. O guitarrista foi o Elias Pernalonga, que hoje tá com o Marcelo Falcão, mas também faz lá no Cidade Negra. Então a turma que gravou a música pra mim, uma turma maravilhosa. E foi a música Leve a Sério, que na Leve época a projetou
a Projetou banda, a né? banda, O Xande até comentou que eles estão Cara, nessa a gente roupagem nova aí, né? Poxa, tá muito legal. Pô, legal. Muito, mas muito Já legal. O viu? Xande tá A com gente uma já nova fica música ansioso também da em relação a isso, Fumaça. O Xande é muito doido, cara. Só no faz projeto música e também. letra e ganha alma pra Jesus com Isso que é o essas mais músicas, importante, cara. isso é o mais Isso aí. É impressionante como Deus dá pra ele umas letras, cara. Agora vamos ver, nós estamos falando do arranjador Rafael Araújo. Sim. Inspiração, alguma coisa. Como é que faz essa coisa acontecer, fluir, já que você é um cara tão eclético, mas que também gosta de produzir, fazer aquele arranjo especial legal. É difícil. Vamos lá. O mais difícil é entender O que que está na quer. mente do cliente. Você quer gravar sua música. Uhum. Você já desenhou ela na sua mente. A minha função como arranjador e produtor, né, na maioria dos casos, é entender o que você quer. É difícil. Entrar na sua mente e melhorar aquilo. Partindo do princípio da mente da pessoa. Da pessoa. Como é que faz isso? Difícil, isso é um desafio. Então, antes de tudo, você tem que conversar, ouvir a música. Ok, ouvir a sua música. Qual o seu norte? Quando você fez a canção, o que você pensou nessa música? O que você quer com ela? Eu quero atingir isso, eu pensei naquele solo de guitarra, naquele solo de oboé, que seja. Mas eu pensei nisso. Aí dentro disso você começa a colocar as suas ideias, sem tirar a referência da pessoa, porque senão você perdeu. Aí já não tem mais nada, né? E aí, geralmente, quando eu faço essa produção, quando eu faço esse arranjo, eu já mando quase pronto. Porque é difícil, exemplo, pegar um piano, pego a sua voz, um piano, faço aquele arranjo, você vai ter uma ideia de piano e voz. A minha mente, ela já pensa lá na frente. A minha mente, ela já pensa, nossa, aqui vai entrar um synth, aqui vai entrar uma guitarra, aqui vai entrar um detalhe da bateria, um vocal, umas cordas, de repente conversando com a voz. Você não. Você tá numa outra ideia. Outra night. Então, quando eu faço uma pré-produção, faço um arranjo, aí desse arranjo existe a pré-produção, que é o quê? É de uma forma digital, né? De uma forma MIDI, que a gente fala. A gente faz um contexto musical ali com baterias digitais, de contrabaixo, tudo digital. E mostra pro cliente se é aquilo que ele imaginou. E geralmente quando eu mando tão pronto, assim, de uma forma tão legal, que a pessoa chega às vezes e chora. O próprio Claudinho, Pô, né, legal. tava falando do Claudinho Maciel, a gente tá fazendo a nova canção aí, que daqui a pouco vai tá pronta, né, a gente vai estar lançando ela. Ele me mandou um violão em voz, me falou que ele queria a primeira pré-produção que eu mandei pra ele, ele falou, Rafael, é isso. Claudinho sempre foi assim, Inclusive, cara. ele compôs essa música com a esposa dele. Ele falou, minha esposa chorou. Eu falei, Pô, nossa, que que legal. O único detalhe que ele pediu pra modificar, falou, Rafael, no último refrão você sobe meio tom. Então tá bom, fui lá, fiz. Mas o contexto todo, a ideia, já tava pronta. Mas isso também sem você perder tua identidade também, Não, né? Porque tem. assim, eu acho que é interessante isso. O cliente te pede, mas você não pode perder tua identidade também, né? Que é uma marca registrada que você tem. E a gente vê isso assim, eu não sou longe disso. Eu, em relação à música, eu não sou muito amigo, porque assim, não que eu não goste, mas eu tenho dificuldade muito grande com música, esse lance de instrumento. Eu confesso que eu até tentei uma época da minha vida, mas desisti porque vi que não era minha praia. Mas eu acho fascinante isso, porque você vê, né, tanto nos autores, nos cantores, você vê cada um, só para citar um exemplo aqui que veio na mente, por exemplo, Roupa Nova. Sim. Você sabe que a música é deles. O né? arranjo é dele. Você começa Tem a uma introdução, você sabe, característica. é Roupa Nova que tá tocando. Sim. Então, assim, essa identidade você não pode perder, né? De jeito nenhum. Isso é interessante. Existe uma banda que é até de Nova Iguaçu, ela é de pop rock também. Ela me procura pra. Aí eu não faço a produção, tá? Não é arranjo meu. Só pra gravar os teclados. Ele me procura e já fala assim, Rafael, faz aquilo que você sempre faz. Que legal. É uma banda que é um power trio, mas ele gosta dos teclados. E eu penso totalmente. Ó, um outro exemplo muito bom, o novo disco do Catedral, registrado. Sim, registrado. É o novo trabalho. Isso, quem produziu foi o Júlio César. E ele já me mandou muita coisa pronta. E muita gente até me pergunta lá pelo Instagram, fala assim, como é que você gravou, como é que teve essas ideias? Muitas das ideias já vieram prontas do Júlio, mas da forma dele. Eu só acrescentei algumas coisas. Porém, Você colocou a sua identidade. aí que entra, eu falei, eu preciso surpreender. E o que é legal disso? Isso que é legal. Você ter uma cabeça para você conseguir surpreender o teu cliente. Isso é bacana. Teve música, olha que a Catedral é uma banda de pop rock. Teve música que eu coloquei cítara. Você tem noção disso? Caramba. E
teve até uma live que eu participei, eu falei sobre isso. Eu mandava muito canal pra ele. Exemplo, só de teclado, às vezes ia 15, 20 canais de teclado com detalhe, com que eu falo que é o boom, né? Com aquelas explosões, com swells, com várias coisas. E quando ele recebeu aquilo tudo, eu falei pra ele, olha, Júlio, por favor, eu sei que você vai tirar muita coisa, tira, mas é melhor ter a mais do que faltar. Você me ligar, poxa, Rafael, faz um outro piano, porque eu tava precisando de um bells. Não, poxa, eu já fiz o bells, já te mandei, tá tudo pronto aí. Se você quiser usar, ok. Se não quiser... E aí, assim, só elogios do próprio Kim, do próprio Júlio, do Guilherme. Poxa, cara, foi muito legal, muito bem feito, muito bacana. Então, assim, isso é uma coisa interessantíssima até de comentar. Quando você vai... Ah, me chamaram só pra gravar, vou lá no estúdio. Vá pensando em... Eu preciso surpreender aquele meu cliente, eu preciso surpreender aquele meu cantor. Leva o seu melhor teclado, seu melhor timbre, a sua melhor forma de fazer. E porque ele vai te pedir... Tudo bem? Ele vai te pedir, exemplo, no teclado, faz um piano. A tua tocada ele já te conhece, porque ele tá te contratando, porque ele sabe o teu poder ali na hora de tocar. Então, vá fazer, leve um som diferente, um violino diferente, um pad diferente, estou gravando pop. E se eu colocasse uma referência de reggae? Aí você enxerto, não, né? E você como o cantor, o dono do trabalho, tu vai falar assim, caramba. Nunca tinha pensado nisso. Será? E às vezes fica bom pra caramba. E aí você saiu da mesmice. E vai pro novo, né? E aí você se destaca. Pô, legal, legal. E se eu colocar uma cítara? E se eu colocar um bells aqui no... Ué, diferente. É uma pontinha, mas é diferente. Então é esse contexto. É obrigação do bom músico tocar bem. E o tocar bem não é, gente... Isso é uma coisa... Até me permita falar sobre isso. Claro. Falando sobre música mesmo, né? Quando você estuda muito, a ideia é que você toque muito o teu instrumento. Coloque tudo que você aprendeu ali. Mas quando você vai trabalhar profissionalmente, e você pega até bandas grandes, cantores grandes, você precisa fazer o que o trabalho pede pra você fazer, da melhor forma possível. Opa, é um reggae? Então eu tenho que fazer a minha martelada. Tenho que ter um bom timbre, um bom som, fazer aquilo bem feito. Não é eu colocar um... Mas no reggae, o que tem a ver? Tô martelando e... Não tem nada a ver. Então você se preparar para aquela proposta, você fazer bem aquela proposta. Te chamaram para você gravar um trap, faça bem aquela proposta. Te chamaram para você gravar um worship, faça bem aquela proposta. Ainda mais worship, que é uma outra ideia. Esses dias atrás que eu estava em Recife, um menino veio conversar comigo, falou, cara, o que você acha do worship, já que você tá numa banda de pop rock? Eu falei, cara, o worship é muito legal. O worship é muito bacana. Só que tem a proposta dele. Você tem que ter um bom som, um bom timbre, um teclado naquela proposta. Você tem que vestir aquela roupa para você fazer aquele som bem feito. Se você for tocar um jazz, você vai ter que vestir aquela outra roupa. Se você for tocar um samba, cada estilo... Você é um mau músico porque teve um erro ali no samba, porque você não tocou bem aquela identidade. Não tem nada a ver isso. Você tem que vestir bem aquela roupagem ali. Mas essa tua diversidade, essa só me faz pensar isso aqui, né? Tem várias, você é bem eclético, como você falou. Então, assim, tentando pensar num dia, não sei se funciona assim, mas num dia seu de trabalho, né? Aí você tem que fazer, sei lá, tem que produzir um worship, um reggae e um pop. Como é que você, na tua mente, assim, tô tentando viajar, como é que você trabalha isso na sua mente? Porque, assim, você tem que estar organizado. Porque você sai de como eu falei, de música eu sou zero, mas assim, você sai de uma ideia, vai para outra totalmente diferente, volta ao que eu tava, sem perder a tua identidade. Como é que na tua mente funciona isso? Como é que você consegue trabalhar isso? Geralmente eu não faço isso. Ah, sim. Você se organiza para... Uma coisa que a gente trabalha muito, o Fernando tá aqui, pode falar muito bem sobre isso, quando a gente vai criar um arranjo, não é igual você trabalhar com uma contabilidade, com, de repente, uma gestão de pessoas. Sim. Porque é uma coisa técnica. Quando você está lidando com arte, com criação, você tem que estar num bom dia. Entendi. Você tem que estar com a tua cabeça bacana. Não adianta você ter uma discussão com a tua esposa e você vai gravar. Esquece que vai dar ruim. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
Eu não sei como é que funciona a questão de você levar uma palavra na igreja. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você Funciona do mesmo jeito. teve uma situação ruim, nossa, acabou, esquece. Quem te conhece então vai saber que você não tá bem. E vou te falar, não. Você pode fazer aquele discurso lá no púlpito, não tá legal. Pode ser alguma Não coisa. não é a adianta. pessoa. Quando eu vou gravar um spot, um comercial, muitas das vezes eu observo o seguinte, cara, que eu tenho que estar bem. E eu tenho que conhecer o que eu vou estar gravando. E quando fala assim, ó, gravando, menos de 30 segundos já fiz. Os caras, ué, já acabou? Eu falei, é porque você já está concentrado no que você quer. Eu acho que o músico é mais ou menos nisso. Agora me diz uma Mas coisa. só deixa cara. só ele terminar aqui. Nessa concentração, dessa nuance toda de ritmos, como é que você consegue pra vou fazer? Fazer de forma, não vou dizer perfeita, que a gente busca sempre a Sim, perfeição. o né? Fernando Mas vai como é que você concordar faz? comigo. Já existiu situações de você pegar. Eu tenho que fazer arranjo de 5 músicas, 4 músicas que sejam. Tu entra num dia, não sai nada. Misericórdia. Ou sai horrível. Cara, não tá legal. Ou tu pensa numa coisa que não tem absolutamente nada, a ver. Aí tem um dia que tu sentou, em 2, 3 horas tu faz tudo. E tudo muito bem feito. É sempre assim. Então, quando eu tenho uma situação dessa, de ter vários ritmos, Sim. né? Várias atmosferas, eu procuro fazer em dias diferentes. Entendi. Vou gravar um reggae. Aí, vou gravar à noite, digamos. Isso acontece com shows também, tá? Vou tocar com uma banda com Cidade Negra, vou viajar. Eu tenho que ir para o aeroporto, e aí eu tenho 2 dias aí com Cidade Negra. Possivelmente, no dia anterior eu tô ouvindo reggae. No dia da viagem eu tô ouvindo reggae. E no último dia eu tô ouvindo repertório com reggae, com tudo. Minha cabeça tem que viver aquilo. Se eu vou gravar um worship, possivelmente no dia anterior eu vou ouvir worship, vou pesquisar muita coisa que eu gosto de pesquisar. Muita coisa, eu ouço muita coisa. E aí no dia da gravação eu continuo ouvindo aquilo, aí paro, penso e gravo aquilo. Se eu tenho naquele mesmo dia um outro trabalho de rock, exemplo, eu já não vou fazer. Se eu tiver a escolha, eu não vou fazer. Só se for uma coisa muito urgente. Porque é muito difícil, Muito. né? Não, você é aquilo que eu tô falando. A gente tá trabalhando com criação. Pois é. E a mente precisa descansar. Sim. Porque, assim, não vou falar que vai sair ruim, mas você não vai dar o teu máximo. Não vai ter a sacada, as ideias. Gente, você não é máquina, né? Você não é... Chega, mudei, agora é reggae. Não é assim, gente. Que Isso tipo aqui de é ambiente diferente, né? você te inspira a criar? Tipo de ambiente. Você idealiza alguma coisa quando você está criando, está preparando? Sim. Ou você estuda, Sim, entendi essa pergunta pesquisa? agora. Agora entendi. Vamos falar sobre o público cristão, né? Público gospel, enfim, católico, que seja. Adventista, eu já fiz muita coisa. Quando eu tenho que fazer um arranjo, se for um ministério de louvor, como aconteceu até com Deixa Me Tocar, né? Com o Pastor Hélio, uma ótima pessoa também que eu poderia vir aqui. Um abraço, Pastor Hélio, gente boníssima. Eu imagino aquela música na igreja. As pessoas cantando. Se for uma canção, existe uma música agora do Catedral que eu fiz, chamada Nova, Será Assim. Essa música é linda. Letra linda. E a gente conseguiu chegar numa ideia ali de violinos, que quando eu gravei aquilo, foi a ideia do Júlio César. Mas quando eu gravei, veio quase com o som dele, então eu tive que criar um som para aquilo dali, de cordas e tudo mais. Eu coloquei tímpano, eu coloquei alguns instrumentos de metais, eu imaginei uma orquestra, uma pessoa passando, é só você ouvir na música, a música fala muito sobre isso, passando por aquela situação. E as cordas, será assim. É nova. É nova, você de novo. Então, e aí no ensaio, ensaiando, que a gente teve o primeiro show agora no Rival, né? Sim, Da primeira no turnê. teatro, né? Vocês fizeram e foi vocês e Foi só a catedral. só a Catedral. Mas vocês fizeram também Novo Som e Catedral. Isso, que é um projeto chamado Projeto Romântico, né? Que faz em vários estados Sim. do Brasil. Foi aqui em Volta Redonda. Né? Eu acompanhei, vi lá. E aí, nesse caso, eu pensei na ideia central da música. Então, você se mentalizar, você dentro da música, pro público final dela, isso é importantíssimo. Uma música que é mais triste. Poxa, então quando eu sentar no piano, no teclado, eu tenho que pensar na pessoa chorando. Parece uma loucura isso. Não, mas funciona, mas a é criatividade muito funciona dessa forma. E ela funciona, isso funciona absolutamente assim, bem. Então, se ela tem até uma função de alegria, então vamos pensar nisso. O que eu posso colocar isso para colocar a música mais para cima? E aí entra a parte de você saber, poxa, que tipo de escala eu posso utilizar
Pra conseguir colocar essa música pra cima, timbres. Aí você tem que conhecer isso aqui, porque senão não adianta você ter inspiração. Você tem até inspiração, mas se você não sabe executar, não sabe por onde ir. Botar em É prática, todo um né? combo, né, na verdade. É um Tudo combo. tem que estar muito bem ajustado, né? Eu acho que E com a experiência. e principalmente isso aqui, né? O emocional, você tem que estar muito ligado. Isso aqui é uma máquina que a gente tem perfeita. Deus criou a nossa mente de uma forma absoluta. Então, assim, você tem que estar muito bem organizado de pensamento, até de emoções, como Sim. você falou. Você tem que estar bem espiritualmente, emocionalmente. Quando eu falo espiritualmente, não estou falando de religião, não. Sim, Espiritualmente, no sentido de você ter uma conexão com o eterno, pronto. Mas você também está emocionalmente equilibrado, organizado, porque senão, em algum momento desse processo, vai dar errado. Por mais organização que você tenha, alguma coisa vai dar errada, né? Sim, sim. Você tem que estar muito justo nisso aqui. Você muito já justo. teve algum bloqueio criativo, assim, de repente está preparando e fala, caramba, o que eu faço? E já teve que produzir algo que não combinasse com o seu gosto pessoal? Como foi essa experiência, cara? Olha, Ou não teve? Olha, quando. Eu acho que sempre tudo foi um desafio, né? Cada detalhe é daquele momento mesmo. Falando sobre shows, quando me chamam pra uma coisa nova, eu vou de cabeça aberta. Total, total. Essa banda que eu coloquei, a banda do Gueto, era uma banda que tinha como cantor o Marquinhos Sócio, que participou de vários. Sei que Parte é. do The Voice, enfim, Aham. um cara incrível. Hoje tá na banda lá do Ferrugem, fazendo back vocal. É um cara incrível, com uma família incrível também. E lá era uma proposta muito, muito louca, que era hip hop, mas tinha exemplo, na percussão, uma Fran do Maracanã, que hoje tá na Blitz, toca bem, faz todas as coisas da Globo, ele faz, que trouxe uma outra identidade pra banda. A coisa era de hip hop, trouxe uma identidade dele, eu trouxe a minha. Foi uma junção de identidades ali que tornou uma coisa única. Então quando me chamam, no caso, pra shows, pra fazer uma coisa que eu não conheço, que eu não tô muito inserido, pra mim é um desafio. Eu estudo aquilo pra fazer bem feito. Muito, obviamente, da minha realidade. Quando é pra produzir, e quando a gente fala em produção, a gente fala em dinheiro, porque a pessoa tá bancando. Geralmente quando a pessoa busca um produtor, ela busca um produtor daquela área, ou o arranjador daquela área. Então, a pessoa já me busca sabendo o que eu tenho a oferecer. Sim. Então, dificilmente aparece um cliente, exemplo, que fora do que... apareceu um Do cara... seu contexto de profissional. samba enredo. Poxa, eu não faço samba enredo. Nem trabalho com isso. Então, o cara não vai me procurar porque eu não faço parte desse ambiente. Então, o desafio maior, de repente, eu já tive com shows. Com produção, até hoje não tive, não. Sempre, os meus desafios sobre produção foram mais relacionados a... Caramba, encontrei uma pessoa que eu gostava tanto, o próprio Claudinho Maciel, um cara que eu ouvia muito. E hoje, produzi DVD, produzi CD, agora tô produzindo single, virou meu amigo, fui padrinho de casamento, enfim. Legal. Caraca, que legal, sabe? E isso pra mim foi um desafio, de eu sair daquela minha postura de, olha, o cantor tá ali, aconteceu com o Novo Som, com o Mito, que, um cara incrível, né? Poxa, é um Mito, Pascoal, pelo amor de Deus. E hoje, Um parceiro, sabe? um amigo, na verdade. Nem sei Marco Aurélio também, que eu, vi as músicas dele. Marco Aurélio, Quando eu toquei, eu falei, irmão do cara, Cabeção, da 93 FM. Nossa, quando eu recebi o convite, o primeiro ensaio com ele, eu falei, caramba, eu lembro do primeiro show com o Marco Aurélio, olha como é que é isso, eu tocando. Eu fechava o olho e falei, cara, eu ouvi essa música em casa com a minha mãe. As Hoje eu aves, tocando com ele. O Ivanilson, quando a gente fez a gravação Ivanilson, do DVD, cara. a gravação do DVD, quando ele começou a pretendendo, cara, eu fechei o olho e falei, eu ouvia isso com a minha mãe. Viajou, né? Não, Faz mas uma viagem, muito. né? Isso aí É uma coisa que não dá pra explicar, mas eu viajei muito. A Falei, música tem esse poder. Olha, Ivanilson foi um cara que uma vez eu apresentei pela rádio que eu trabalhava. Você fazia parte dessa rádio, Geração FM. Lembro? Foi na Igreja Assembleia de Deus da Arthur Rios. sim, Aí, ali foi Banda RA, foi Ivanilson e Banda Ômega, Jacimar Moura. Jacimar. Rapaz! Eu acho que ele é de lá até hoje, não é? Da Não, igreja. Jacimar tá na Manancial, Manancial. ali Batista. de Magali, Batista, Batista ali maravilha. com a Lívia Pettini e o Pastor Sim, João. sim. Estão ali. Né? Aí, rapaz, quando o Ivanilson fechou, né? Aí quando falaram assim, Graciano, você que vai apresentar, o pastor Celso, que é o presidente da Sim. Assembleia de Deus lá, né? Falou assim, Graciano, não vai ter palavra não? Eu falei assim, claro, pastor, mas vai ser entre a banda Ômega e o Ivanilson. Aí ele, tá bom. Aí o pastor, mas quem vai pregar? Eu falei assim, o senhor.
Mas ninguém me avisou nada. É igual fizeram comigo hoje. Eu convidei o Rafael, mas não falei que ele ia tocar, não. Surpresa. Não preparei nada. Entendeu? Então, cara, eu fico às vezes observando o seguinte. Você tem 3 funções que eu observo em você quando a gente conversa, bate aquele papo e tudo, com relação... você é um cara eclético, como você diz, mas você se considera mais músico, arranjador ou produtor? Ou os 3 são inseparáveis? Como é que é a história aí? Acho que você falou a palavra certa, inseparável. Inseparáveis. Existe trabalho às vezes que eu entro pra fazer às vezes 1, 2 shows, e aí no ensaio o pessoal fala, você tem como fazer a direção do show? Tá bom, eu faço. Tudo bem, tranquilo. Porque acho que é uma coisa tão já, como eu posso dizer, tá tão entrelaçada. Enraizada, né? Enraizado, né? E não tô falando no sentido de querer me projetar, ou como dizem, se gabar, né? Não é isso, é porque já faz parte, sabe? Ok, vamos tocar aqui, vamos fazer uma banda agora. O que a gente vai fazer? Se eu ver alguma coisa indo para um caminho que eu não deveria ir, eu vou tentar, poxa gente, que tal? E aí a gente vai acertando e automaticamente a coisa já vai indo. Obviamente, se me der espaço para aquilo, né? Eu também não vou... Mas não tem como separar. Não tem como, né? Eu tô numa... queria muito emendar essa música com essa aqui. E aí, Rafael, o que você acha? Vamos lá. Duas ideias, né? Então não tem como separar, não. Gente, já nós vamos continuar aqui com o Rafael Araújo, que é um cara que conseguiu um tempo na agenda dele para poder estar batendo papo aqui no Vozes Gospel Podcast. Projeto Azaf, canto, violão, bateria, contrabaixo, teclado, musicalização infantil, locução, oratório e dicção. Você pode entrar em contato, vai ver aqui o telefone aqui, mas o telefone é 21 995 408154. E você tá vendo aqui esse estúdio, você pode gravar música, pode gravar o podcast, videoclipe, mensagem, seu pastor para participar da mídia digital, tá? Temos profissionais gabaritados, preparados, tá? Essa promoção é para quem assiste o Vozes Gospel Podcast, ok? É 21 984 383531. Bombeiro Mirim, crianças de 5 a 17 anos, aulas dinâmicas e interativas, tá? Telefone 21 984 383531, tá bom? Então, a você, meu amigo, minha amiga, eu só tenho a agradecer pela sua audiência no YouTube. Toda sexta-feira, às 22 horas, tem sempre um episódio novo, ali com convidados pra lá de especiais, porque são escolhidos de Deus. Amém. Não é à toa que estamos aqui com pessoas preparadas, pessoas competentes e homens de Deus ou mulheres de Deus, tá bom? E é importante você lembrar que também temos os nossos, lá no YouTube Vozes Gospel OFC. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Bate aquele papo com a gente lá. A mesma coisa nas plataformas digitais. Luciano? TikTok, Instagram, Facebook, Vozes Gospel Podcast. @ Vozes Gospel Podcast. Tem sempre algo novo para você. A gente está produzindo conteúdo bacana. Então a gente te convida, né, a estar participando, a nos ajudar a proclamar o nome de Cristo Jesus através das mais diversas conversas, bate-papos. A gente sabe que aqui a gente vai da parte profissional, a parte espiritual, a parte eclesiástica, enfim, a gente quer viajar contigo aqui e fazer com que você seja nosso parceiro também. Quanto mais você nos ajudar, mais o nome de Cristo vai ser anunciado, e essa é a nossa ideia principal, com certeza. Outro detalhe importante, o Rafael tá aqui, tá? Mas ele, o cara, é um produtor, ele é um arranjador, tá? Ele é um tecladista, músico, né? E se você achar interesse de fazer um trabalho novo com ele, pode entrar em contato também, nós vamos ter o contato dele, as mídias, já ele vai estar falando. Mas, Rafael, quero que você conte um pouquinho sobre esse lance. Agenda cheia, vai para tudo que é lado, e você disse que sua esposa trabalha, né? Sim. Só à noite vem. E se você estiver viajando durante o dia, como é que funciona isso, cara? Uma loucura.
A gente conta com uma rede de apoio, né? Familiar. Ah, sim, claro. E É sempre bom a rede de sim, apoio familiar. Quando não pode, a gente tem algumas profissionais que nos ajudam lá com as crianças também, porque ela trabalhando durante o dia e eu viajando, se não puder ficar ou com a minha sogra ou com a minha mãe, ou com algumas irmãs da minha esposa, a gente vai ter o auxílio aí de algumas profissionais que ficam lá em casa, olhando as crianças, e são pessoas também selecionadas, aí, bem selecionadas, né? Sim, precisa, importante esse detalhe aí. Mas a gente consegue fazer esse ajuste. Não é fácil não, mas a gente consegue fazer o ajuste. Que bom, cara, que benção. Você falou, né, voltou nessa parte tua, essa parte eclética, digamos assim. Queria entrar num ponto aqui que talvez seja... O polêmico da história aqui é meio polêmico, mas acho que a ideia... Eu sou bonzinho. Porque eu tenho certeza que você já sofreu por isso já, em algum momento, né? Que assim, a gente tem uma ideia, e eu não vou entrar no mérito da questão, não é um debate para dizer se é certo ou se é errado, sim, mas assim, o crente não pode ouvir música do mundo, né? A gente tem a mania de falar música do mundo, né? Parece que a gente é extraterrestre, né? Então assim, mas assim, música secular, digamos assim. E você é alguém que trabalha com isso, sim, com a música cristã e com a música secular também. Sim. Em algum momento você já teve isso em relação a alguma crítica que te pesou muito? Ou então assim, pô, mas você não é crente, você está tocando pro Cidade Negra. Então assim, nesse ambiente de igreja, você sofre com isso, já sofreu? Como é que você lida com isso, com essa ideia de música gospel, música secular? Como é que funciona isso na tua vida? Assim? 2025, né? Tá muito melhor. Sim, mudou muito, né? Muito. Que bom, que bom. Hoje um músico, ele tem... Acho que os pastores entendem isso. Que o músico, ele é uma profissão. Sim. E o fato de você, exemplo, estar num ambiente como uma casa de show, uma boate, enfim, que um ambiente que a pessoa está ali talvez fumando, bebendo, aquilo não depende de você. O fato de você estar ali não quer dizer que você vai fazer aquilo. Sim. E uma das coisas que... Aí é uma outra coisa polêmica demais. Fica à vontade. Que eu acho que pode até ficar com outro papo. Arrumei mais um polêmico. Não, eu sou demais. Eu tô aqui me segurando. Eu sou mais. Tamo junto aqui. Solta o negócio. Não sei se ainda está assim, mas ainda tinha muito essa coisa de que música é um dom. Gente, música não é um dom. Esquece isso. A música não é um dom, gente. A música é uma arte. E como qualquer outra arte, você aprende. Eu não tenho o dom da música. Mentira. Eu não consigo tocar. Tudo bem, não é a tua praia, porque sim. por N questões. Mas você pode aprender. Eu posso aprender a jogar. Eu sou horrível dançando. Mas se eu entrar numa aula, eu vou aprender a dançar. Com certeza. Eu sou muito ruim jogando futebol. O Neymar é o cara. Mas se eu entrar numa escola, eu vou aprender. Eu não vou ser o Neymar, mas eu vou jogar. Piano da mesma forma, música da mesma forma. Então, antigamente ainda tinha isso. Você é um músico, Deus te deu o dom e você está usando esse dom para fins profanos. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é um administrador. Você pode trabalhar na igreja e louvar a Deus com a tua profissão. A minha profissão, eu adoro a Deus com a minha profissão. Você está entendendo? Entendi, claro. Não é isso. Eu tô com 39, revelei. Mas lá no início de 15, 16, 17, nossa, é muita pedrada. Muita pedrada. Nesse ponto, assim, isso mexeu muito contigo? Muito. Dentro da minha casa, né? Minha mãe sempre foi muito conservadora, então sempre foi muito difícil. Sim. Aí volta até no início do assunto. Poxa, você vai ser músico, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir. Não que minha mãe nunca me falou isso, mas assim, a atmosfera sempre te levava a isso. Você vai ser um vagabundo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Vem cá, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter mais polêmica já, mas vamos aos nossos intervalos comerciais e voltamos já. Tá? Nós, do coral Monte Oblek, estamos nos preparando com muita dedicação para um dia especial, no qual sabemos que Deus será exaltado e os céus se alegrarão com louvores lindos e inspirados pelo Espírito Santo. As expectativas estão a 1000. Estamos em ritmo intenso de ensaios e gravações com coral, a banda, os sopros, as crianças, adolescentes, ministério de dança, adulto e infantil.
equipe de mídia e muito mais. Tudo isso porque queremos oferecer o nosso melhor ao Senhor. E é com muita alegria que te convidamos para estar conosco no dia 25 de maio, às 19h30. Convide alguém, traga um visitante e venha viver uma noite inesquecível de louvor e adoração, com música coral e a apresentação especial do musical Sing Out. Olá, tudo bem? Eu sou a Alice. Venho fazer um convite muito especial. Venha participar do curso de musicalização infantil no Projeto Azaf, de 4 a 10 anos. Temos aulas maravilhosas, onde a criança se desenvolve no aprendizado musical e ajuda muito no crescimento escolar. Venha para o Projeto Azaf! Olá, eu me chamo Suelen e eu sou do Projeto Azaf. E eu tô com uma super novidade para vocês. Em junho daremos início ao curso básico de música, com aulas teóricas e práticas, diversos professores e disciplinas, com direito a certificado e formatura. Então, se você tem interesse, vem pro Projeto Azaf. Vem! Muito bem, gente. Continua aqui aquela resenha com o Rafael Araújo aqui. Os dois polêmicos aqui. O pastor Luciano Serenado e Rafael aqui. Fique à vontade. Tô feliz pra caramba. Sem problema. Fica à vontade. Então, na verdade, continuando, né, essa resposta, antigamente tinha essa questão de você não pode tocar lá fora porque você vai se sujar, né? E aqui é um lugar santo e tudo. Mas hoje em dia tá bem mais tranquilo. Mas já enfrentei muita coisa. Muita coisa. Você tá tocando lá? Então aqui você não entra. Perdão, não entra não, mas aqui você não toca mais. Poxa, mas pastor, eu tava num projeto com ele, às vezes de cantata de alguma coisa. Não pode. E aí você tem conta pra pagar, e aí você tem um montão de coisa. Você tem que honrar com seus compromissos. Você tem que trabalhar, aí você acaba se afastando mais daquilo. Aonde entra a polêmica? O lugar onde deveria te abraçar é o que mais te afasta. Dar um abraço, dizer que te amo, que você é querido aqui no nosso meio e tal. Às vezes não acontece isso. O que eu fico pensando... Não vou falar às vezes não. Sempre, né? Porque eu vou dar Vamos pro polêmico. Ai, tô polêmico com vocês. Poxa, o pastor tem aquela trajetória maravilhosa. Poxa, brigou pela igreja quando comprou aquele terreno. Pô, tava lá virando massa. Construiu a igreja linda, maravilhosa. A igreja 1 ano, 2, cresceu. Por algum descuido dele, ele é homem como qualquer outra pessoa, caiu. Você é o primeiro a julgar ele. O pastor, não. É verdade. Porque ele e começa a condenar. Quando o princípio é É o contrário. pastor, o que aconteceu? É isso aí. Dá um abraço aqui. O que eu posso fazer para ajudar? É isso aí. O pastor continua sendo o mesmo pastor. Só que naquele momento ele teve uma Ele caiu. falha. É. E a trajetória dele. Ninguém vê mais, Rafael. Ninguém considera. Tô Então eu digo que mas é isso aí. vou falar sobre público, tá, gente? Mas o Sim. público cristão é um dos que mais, às vezes, aponta. Onde deveria acalentar, onde deveria abraçar, acolher. Às vezes é o que a gente mais, sabe? Aquele passou pra igreja, fulaninho que foi na semana passada, não foi? Tava em frente de casa. Poxa, não tá indo pra igreja. Que isso, bicho, deixa o cara. Por que deixa ele? Ele tá louvando a Deus em outro momento. A igreja é um lugar onde a gente está ali para se reunir juntos. Mas a igreja é um local para se restaurar, é um local para que a gente possa ter uma intimidade maior com Deus, mas não esquecendo que o irmão ao lado está passando uma situação e ninguém está sabendo o que é. Então o que você faz?
abraça o irmão e fala, meu irmão, está precisando de alguma coisa. Mas essa eu posso te ideia, ajudar. né? Eu acho que essa é a visão do cristão. Tem que ser, até a ideia que você falou, rapidinho, do pastor que cai, eu sempre falo uma coisa quando o assunto é esse. Por exemplo, citou a questão do Davi, rei Davi. Isso. E eu faço uma pergunta, estou fazendo uma pergunta para você. Se Davi fosse seu pastor hoje e tivesse pecado, será que você... Aí ele foi pedir perdão a Deus, escreveu o Salmo 51, coisa linda, regenerou, Deus perdoou. Eu falo, duvido que alguma igreja o convidaria para ser pastor. Ou para pregar. Para pregar, porque assim, o que fica não é 1% de que ele errou. Perdão, o que fica não é 99% que ele foi bênção, o reinado de Davi foi maravilhoso, mas vai ser 1% do erro dele que vai ser levado em consideração pela grande maioria dos evangélicos. Essa é a verdade, infelizmente. Dói, mas essa é a verdade. Pegando um gancho, olha quanta coisa ele fez depois do erro. Sim, pois é, exatamente. Ele não parou ali, ele foi regenerado. Agora, a gente não está aqui, gente, banalizando o pecado. E assim, normatizando o pecado. Não, Davi pecou, todo mundo pode... Não é isso. Davi pecou e as consequências para ele foram terríveis. Mesmo Deus perdoando, né, a espada nunca saiu da família dele, conforme a Bíblia diz. Então, assim, isso ficou. Agora, ele se sentiu regenerado, ele foi perdoado e foi para o céu. Isso é o mais importante. Tá? Falo sem medo de errar. Agora, infelizmente, hoje muitos pensam assim. Isso aqui é uma reflexão. Independente se seu pastor, irmão caiu, vai lá, o que a Bíblia manda dizer, chega lá, conversa com ele. Se você resolveu o problema, ganhou um irmão, a Bíblia fala sobre isso. Agora, julgar, né, não, tá errado, não levar em consideração o que foi feito, a regeneração, isso é terrível. Olha, o pastor Alexandre que veio aqui também, ele fala uma coisa muito bacana. A nossa função na vida, e a Bíblia fala sobre isso, é de sermos suporte. Exatamente. Ser o suporte para alguém. Não suporte é ser isso aqui, ó. Isso. É isso aí. É isso aí. Então, poxa, aquela pessoa está passando por uma situação difícil, independente qual é a religião dela, gente. Sim. Isso é uma outra questão. Vamos entrar na outra polêmica. Mas é importante também. Sabe? Mas ele é espírita, ele é católico. Ele é um ser humano. Sim. O ponto é isso. Eu tenho que ser suporte. Independente se eu te conheço muito ou te conheço pouco. Eu preciso ser o seu suporte. Na situação não financeira só, em abraçar, em cuidar, ser suporte. Eu acho que essa é a função. Jesus pregou isso, o amor. E o amor te dá essa visão de ser suporte. Eu te amo tanto que eu vou te ajudar. Eu te amo tanto que eu vou te dar a mão. Tá ruim pra você. Do que você fez. Você tá fazendo besteira aqui, tá? Mas calma aí. Isso aí. Vem aqui, por favor. Eu tenho um caminho melhor pra você. Não é passar a mão na cabeça, não é normatizar o pecado. Mas olha, só tô junto com você. Na minha época, voltando pra minha resposta, na minha época não tinha isso. Exato, né? Sim. E você era mais severo. Errado. E você pensou muito novo, né? O músico tá tocando com o outro, tá tudo errado. Não, e outra coisa. Tá indisciplina, tá no azeite. Lembra do azeite? E outra coisa, você tá expulso. Por que isso, gente? Vou abrir um parênteses aqui. Ai, meu Deus. Gente, vou falar pra câmera aqui porque... Gente, sou músico desde sempre, graças a Deus, amo isso. Nas suas igrejas, já que a gente tá falando das igrejas, puxando esse gancho. Quando for um músico na sua igreja, não convida ele pra tocar. Convida ele, seja uma pessoa gentil, porque ele é uma pessoa. E às vezes quando eu chego numa igreja, a maioria das coisas que acontecem, as pessoas me chamam ou me recebem bem porque querem que eu toque. Ou seja, me procuram pelo que eu tenho. Não te recebem pelo que você é. Não te procuram pelo que você é. Eu preciso estar numa igreja que eu me sinta amado por quem eu sou, pela minha família, pela minha devoção a Deus, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu tocar, ok. Se eu não tocar, ok. Continua do mesmo eu poderia jeito. ser o porteiro, eu vou estar muito feliz em receber as pessoas, ou limpar a igreja. Não é porque um músico chegou e você sabe que aquela pessoa é musicista, trabalha com música, ou é um cantor, que você tem que... hoje você vai cantar. Tem um teclado ali. Não, gente, isso é a pior coisa que você pode fazer com um representante das artes, digamos assim. A pessoa que vai na sua igreja, receba pelo amor que você tem à pessoa, porque você sabe que aquele ambiente que você vive é um ambiente maravilhoso e você quer que aquela pessoa se torne parte daquele ambiente de amor, de suporte. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso não convidar porque ele tem a te oferecer. Gente, polêmica atrás de polêmica, meu Deus. O programa tá sendo tão gostoso, tão legal, gente, mas tá quase chegando no final, né? Isso é rápido demais. Tinha que ter a vinheta do Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre os seus trabalhos, nesse sentido, convida as pessoas a poder entrar em contato contigo, seu
telefone de contato, as suas mídias digitais e fique à vontade aí. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, pelo convite. Me chamem sempre, ainda mais se for polêmico, eu gosto muito. Vamos fazer Se depender de mim, tá tranquilo. Vamos fazer uma coisa? Futuramente um debate de música. Legal, sobre Puxa, música. legal, ideia Vamos boa, fazer hein? isso, vamos Ideia bolar boa, isso. hein? Entendeu? Aí o com Fernando certeza. também. Aí o Fernando, o por diretor favor. do programa, participa também. Isso aí, Fernando. Só que aí vai ter que ter O umas 5 Joel é horas. polêmico. Não esquece, hora. Aí esquece Só hora. não é polêmico. A gente, o Ronaldo. Meu Deus. Aí só tem hora pra começar, viu? Esquece. Faz um churrasquinho lá fora e a gente mantém aqui a câmera ligada. Tá, Mas, gente, fala aí. muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito legal. Esse projeto, né, é um projeto interessante, desafiador, né? Mas Muito. importantíssimo. Só quem está assistindo que sabe o quão é importante saber dessas informações que estão sendo claro. passadas. Bom, eu sou o Rafael Araújo, músico, compositor. Compositor, tem essa área que eu não falei, né? Tem umas músicas minhas por aí. Arranjador também. Seria muito interessante conversar com você. Eu tenho o meu Instagram, que é @RafaelAraújo. Lá você vai ter todas as informações, vai ter a minha história, vai ter o link direto pro Spotify, aonde estão os meus trabalhos de produção, de gravação. Quem já acompanhei, tem bastante gente. Tem meu release lá, minha biografia. Lá você vai ter um botãozinho que você vai poder falar comigo pelo WhatsApp também. Então, entrou em @RafaelProdutor no Instagram, você já vai ter todas as informações lá também. Até da época que eu dei aula, né, que eu já parei, eu já tenho tempo. Enfim, você pode me contactar por lá, que vai ser um prazer conversar com você. Vou te dar atenção, se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa polêmica, quiser conversar, a gente vai conversar. Algo sobre música, quiser só bater um papo, estarei lá disponível pra gente conversar, tá bom, gente? Muito obrigado. @RafaelProdutor. Show de bola. Depois a gente queria que se você puder terminar tocando alguma coisa aí pra gente, tá bom? Que você vier, eu vou te dar um tempinho pra você pensar aqui. Você toca, mas assim, eu quero agradecer primeiro ao Rafael. Sim. Prazer ter te conhecido aqui. E a gente se identificar como polêmico aqui também, isso é bom, né? É bom a gente conhecer outro polêmico, né? Mas muito obrigado. Que Deus, Eu vou ter um programa só de polêmica aqui, cara. que Deus Eu vou continue. ficar lá atrás das câmeras Quietinho. e todo mundo vai ficar aqui fazendo essa polêmica. Mas tem um porquê, né? Que Deus te abençoe, continue abençoando teu ministério, sua vida, sua família, seus filhos, sua esposa. E conte com a gente aqui no que precisar para divulgação dos teus trabalhos. A gente está aqui de portas abertas para ser uma voz também para você aqui. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez de coração pela tua audiência e compartilha esse programa aí. Eu tenho certeza que Deus tem muito para realizar através desse programa e isso aí vai quebrar fronteiras, eu tenho certeza. E a gente vai proclamar o nome do Cristo vivo sempre, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Gente, toda sexta, 22 horas, no canal do YouTube, Vozes Gospel OFC. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde ricamente. E que as bênçãos de Deus alcance você e sua família. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. E o Rafael vai estar aqui encerrando com aquela linda melodia que só ele sabe fazer. Amém. Saiu aqui. Deixa eu achar aqui o timbre. Corta aí, hein? Vamos lá, hein? Esse barulhinho aí é lá na chácara tem as galinhas que fazem esse barulhinho aí. Maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um episódio do Vozes Gospel Podcast. Senhor, que tu possa estar junto, caminhando com Rafael Vieira, Senhor. Possa estar caminhando com Rafael Araújo, caminhando com Fernando Lucena, com Joel Guerra, com o Emerson, com o Luciano Serenado, enfim, com todos aqueles que estão, Senhor, fazendo algo em prol da tua causa. Mas eu te peço agora, por aquele que está assistindo agora, que ele possa entender que só há uma salvação, que é pelo nome de Jesus.
que ele possa aceitar Jesus e que o Espírito Santo possa estar mudando a história da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Maravilha! Prazer, cara. Valeu mesmo. Pô, muito legal o bate-papo, cara. Deixa eu ver. Eu mesmo. Me amarrei. Nossa. Bom, galera, aqui quem fala é Claudinho Maciel e acabamos de fazer uma entrevista maravilhosa aqui no Vozes Gospel Podcast. E nessa sexta-feira eu vou estar participando, contando um pouco da minha história, 29 anos aí de história, de caminhada. Vem com a gente, Vozes Gospel Podcast. Te espero lá às 22 horas no YouTube.